No segundo pilar da identidade, que é a consideração, vamos falar sobre o medo da rejeição e de assumir responsabilidades. Então, a gente tem o tema medo, como se relacionar com medo, e o medo é uma emoção básica. Onde tem medo, tem tristeza, e a gente está falando do medo da rejeição. A dor da rejeição é a tristeza. E a rejeição gera um comportamento adaptativo. Esse comportamento adaptado é a máscara. Uma máscara é quem a gente se torna, diferente de quem a gente é, para fugir da dor emocional. Sempre que a gente foge de uma tristeza, de uma dor emocional, a gente abre mão de uma parte importante nossa. A gente tenta se separar do nosso eu emocional para evitar a dor. Só que o nosso eu emocional é a gente também. Dele vem confiança, segurança, capacidade de realização, satisfação, presença. Então, quando a gente cria uma máscara, a gente está fugindo da dor, que significa fugir de si mesmo. Essa máscara protege, só que esconde a ferida continua lá. Entender a dinâmica da ferida e da máscara permite você perceber, será que eu estou usando essa máscara? Será que eu uso ela? E se eu uso, o que eu posso fazer? Então, recapitulando, o tema medo. Medo é a emoção básica. É medo da rejeição. Então, no tema medo da rejeição, medo é uma emoção básica. Onde tem medo, tem tristeza, porque o medo é medo da tristeza. E é medo da rejeição. A dor da rejeição é a própria tristeza. E onde quando a gente tem a ferida da rejeição, a gente usa uma máscara. A máscara para fugir da rejeição é a máscara do esquivo ou evitador. Ser esquivo ou evitador também é autossabotagem, também é um sabotador. A gente se sabota fugindo de problemas, porque os problemas não se resolvem, muitos deles. Tem problema que se resolve quando a gente dá o tempo dele, mas tem problemas que dependem da gente diretamente. Esses que dependem da gente não se resolvem sozinho. Os que dependem da gente precisa fazer algo. Então, tem problema que, se você der o tempo, ele se resolve, e tem problema que, se você esperar, ele vai continuar lá, não importa o tempo que passa. A ferida emocional é um deles. A ferida emocional é um problema que aumenta com o passar do tempo. E quando a gente fala do medo de ser rejeitado, também é medo de assumir responsabilidades. A Marli Dalton escreveu: bom dia, estou sofrendo rejeição por parte do ex-marido. Brigamos, éramos amigos, tinha esperança. Sofrendo rejeição, Marli, significa ele está te rejeitando, seria isso? Nessa situação, o foco precisa ser como você se sente com isso. Duas coisas, né? Quando você está passando por uma situação que você não gosta e que alguém está, vamos dizer, contribuindo para essa situação, é sempre importante pensar na autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade antes da autorresponsabilidade, primeiro o acolhimento, a autoempatia. Vou começar primeiro com a autoempatia. Então, nessa situação, Marli, onde você se sente rejeitada ou sendo rejeitada pelo seu ex-marido, porque teve briga e eram amigos e tinha esperança. Então, um primeiro ponto é você fazer autoempatia. A autoempatia é o que você está sentindo com isso? E normalmente é tristeza, pode ser medo, pode ser raiva, mas mais provável que seja tristeza. O que você está fazendo com essa tristeza? Você está olhando para ela? Você está cuidando dela, cuidando de si, cuidando do emocional? Se não está, na autoempatia, é importante você se perguntar: qual o cuidado eu posso dar para mim? Como eu posso me cuidar? E perguntas assim, sobre cuidar de si. Você vai fazendo a pergunta conforme você sentir, mas com essa intenção. Autocuidado. Como eu posso cuidar de mim? Que cuidado eu preciso? Se você fizer isso, se você se perguntar isso, você já sente que muda alguma coisa. Só que você precisa, como se fosse um mantra, ficar algum tempo. Experimenta 10 minutos, 20 minutos se perguntando: qual o cuidado que eu preciso?
Qual o cuidado que eu posso dar para mim? Que cuidado que eu preciso que só eu posso dar para mim? Se você fizer isso por 10 minutos, 20, 30 minutos, o sentimento tende a mudar. Pelo menos na camada inicial, pelo menos naquilo que é possível mudar. Porque aí, essa tristeza deve ser muito mais antiga. Costuma ser do lado da infância. Mas ela já alivia quando você foca no cuidar de si e não no outro. Depois, a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é aprender com a situação. Aprender com a situação é reconhecer qual é a minha parte nisso. De que forma eu contribuí? De que forma eu gerei essa situação? E aí eu reconheço. Não é sobre se culpar ou se punir, mas é reconhecer qual é a minha parte nisso. Quando eu reconheço a minha parte, eu não culpo os outros, porque eu reconheço a minha parte. Quando eu faço, então, a autoempatia e eu adoto um comportamento de autorresponsabilidade, o terceiro passo é você se perguntar o que eu quero de fato. E a partir do que você quer de fato, você faz alguma coisa. Esse fazer alguma coisa pode ser buscar se aproximar, pode ser aceitar e dar o tempo para a situação. Só que aí, para cada pessoa é diferente, você precisa experimentar essas 3 etapas. Mas precisa passar pelo autocuidado e autoempatia. Sem passar por aqui, está pulando etapa e não vai funcionar. Depois, a autorresponsabilidade, que é reconhecer qual é a sua parte. E depois decidir o que fazer, seja dar tempo, seja buscar se aproximar. Mas é importante ter a etapa da autorresponsabilidade. Sentir mal é sentir tristeza, então, Marli. Aí a pergunta, então, é o que você tem feito para cuidar desse sentir mal, que é sentir a tristeza. Às vezes, pode ser que você não parou para pensar nisso que eu falei, do autocuidado. Aí você comenta se parou ou não. E se você vai fazer o que eu te propus, durante 10 minutos, perguntar, 10, 20 minutos, qual o cuidado que eu preciso, como eu posso cuidar de mim, não tem como não mudar. Se você fizer isso, você vai ver que o sentimento muda. Bom dia, Andrade. Então, medo da rejeição e de assumir responsabilidades. Medo é uma emoção básica. Eu vou falar um pouco sobre o medo, vou seguir a ordem que eu falei. Não, infelizmente, não fiz. Então, experimenta fazer. Pode ser agora ou pode ser depois da aula. E se for depois, numa próxima aula, você comenta como foi a experiência. Então, seguindo a ordem, medo, depois rejeição, depois a máscara da rejeição, que é o esquivo. O esquivo evita responsabilidades. Esse é o caminho que a gente vai fazer para essa aula. O medo é uma emoção básica, todo mundo sente medo. Aprender a lidar com medo significa reconhecer que fugir do medo e enfrentar o medo aumenta o medo. Fugir do medo é buscar segurança não lidando com situações novas, ficando só no conhecido, buscando conhecimento ao invés de ir para a ação. Esse é o fugir do medo. Enfrentar o medo é fazer mesmo com medo. Estou dizendo que as duas formas acumulam o medo. Para resolver o medo, você pode enfrentar ele, sim. Você pode fugir dele, sim, não tem problema. Mas você precisa ter empatia. Cuidar do medo, dialogar, falar para o eu emocional que você apoia ele, que você está com ele, que ele não está sozinho. Isso, de forma bem simples e objetiva, é o que ajuda a melhorar a relação com o medo. Tem aulas completas só sobre esse assunto. Então, aqui o que eu falei em 2, 3 minutos foi uma visão geral sobre como lidar com medo. A rejeição é uma ferida que a gente vivencia nos primeiros anos de vida. Até os 3, 4 anos de idade, a gente tem experiências que a gente registra na memória como rejeição. A rejeição pode ser uma interpretação do que aconteceu na relação com os pais. Para o menino com o pai, para a menina com a mãe. Onde os pais não estavam disponíveis. Ou não queriam estar, ou não podiam, ou tinham os problemas deles e estavam lidando com os problemas deles, e para a criança parecia que era com ela, que ela era o problema. E podia ser. Mas ainda assim, o que eu quero dizer é, o problema surgiu na infância. Onde vai resolver? No agora. Então, a forma de resolver o problema é lidar com ele agora. Normalmente, quem se sentiu rejeitado na infância se rejeita hoje. Então, para resolver a dor da rejeição,
Você precisa lidar com ela hoje. Como que você lida com ela hoje? Foi o que eu falei para a Marli. É sobre autocuidado, autoempatia. É olhar para o eu emocional. É voltar-se para dentro. Não é o acontecimento, não é a relação que causa a tristeza, que faz sentir mal. Não é a rejeição de alguém que faz a gente sentir mal. A rejeição, sim, toca na tristeza que já está na gente. Quando o olhar a tristeza já está em mim, se está me incomodando muito, então como eu posso cuidar dessa tristeza? Como que eu posso entender que a tristeza está me chamando para olhar para mim, para cuidar de mim? Então ela, por si só, não é o problema. Ela, na verdade, é uma oportunidade que a vida está me dando de fazer algo que eu não tenho feito. Eu não tenho cuidado dessa parte em mim. Eu estou ignorando ela. E se eu estou ignorando, tem consequência. A consequência é o sofrimento. Então, se eu me sentir rejeitado na infância, eu vou me sentir rejeitado hoje. Só que não necessariamente as pessoas hoje estão me rejeitando. Elas podem estar envolvidas nos problemas delas. Mas eu vou interpretar como rejeição. Então, se eu falei com alguém, a pessoa não deu atenção, ou respondeu de uma forma que eu ou seja, ou respondeu diferente do que eu achava que ela devia responder, eu interpreto como rejeição. E reforça a dor da rejeição. Dor da rejeição é a tristeza. Então, eu falei do medo, falei agora dessa dinâmica da dor da rejeição, e agora a tristeza é a dor da rejeição. Então, essa tristeza está acumulada desde a infância. A tristeza é uma mensagem do nosso eu emocional para a gente. E a mensagem é: cuida de mim, olha para mim, eu preciso de cuidado. O eu emocional você pode entender como a criança interior. Então, a nossa criança interior, a nossa memória do nosso eu criança, está dizendo: cuida de mim, eu estou aqui, olha para mim. Se você não faz o movimento de olhar e cuidar de si, a dor da tristeza continua lá. E aí não vai ser as pessoas que vão agir do seu jeito para você ficar bem. As pessoas vão sempre agir do jeito delas. Só que se isso causa uma tristeza, uma dor, a gente precisa assumir a posição de autorresponsabilidade e buscar resolver a tristeza na gente, ao invés de esperar e cobrar que os outros tenham um comportamento do jeito que a gente gostaria. Falando agora da máscara. Então, como reflexo da dor da rejeição, a gente cria a máscara do evitador. O evitador foge. O evitador, ele se sente rejeitado, então ele rejeita. Fugir também é rejeitar. Quem se sente rejeitado, rejeita. Só que a pessoa que se sente rejeitada, ela não reconhece que ela está rejeitando. Ela não reconhece que ela provoca a situação.